Não tire a umidade só uma vez no dia. Porque o material não é barato. Então a gente precisa ter controle. Uma umidade se demora no máximo 5 minutos para fazer. A umidade dos seus agregados. E aí você vai perguntar para mim ou para o Matheus, mas todos os agregados? E se a gente for pensar na Togo, qual é o horário de tirar a umidade para você carregar a Togo? O aditivo vem no final. E aí no final, sentido de carregamento, a sua mistura fica muito mais eficiente. Fala, engenheiro, tudo bem com você? Nós aqui novamente, como toda semana a gente está junto aqui, para não esquecer, eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus, e hoje a gente vai dar continuidade no tema que a gente estava falando no episódio anterior, né? Que a gente estava falando sobre a parte um pouco da venda, um pouco do encarregado, e agora a gente vai para a operação em si, para carregamentos e afins. E a gente deixou uma dica no último, né? Foi. Se você não assistiu, volta lá, assiste que tá muito legal. Resumo de tudo isso. Se a gente está até aqui e você está acompanhando a série, a gente tem corrigindo todos os caminhos. E o resumo do último episódio a gente pode falar em 3 palavras, que são benefícios. É a previsibilidade, é você prever as ocorrências, né? Menos improviso, você ter que resolver menos problemas, né? Porque você já fez a previsibilidade, e redução de retrabalho. Redução de retrabalho é uma das coisas fundamentais dentro de um processo de uma concreteira, porque ele arranca o teu dinheiro. Refazer tarefas das quais você não fez direito é muito custoso e às vezes não aparece no primeiro momento, mas no fechamento do mês você vai sentir bastante na hora que sair do teu custo. Beleza? Diretor, vamos para a vinheta? Então, fala, concreteiro! Hoje a gente vai entrar num ponto que você gosta muito, que é sobre o carregamento e sobre o seu transporte. Então, para a gente começar aí, falar um pouco do carregamento, vamos falar aí da operação, do que é importante a gente do carregamento também, né? Tem uma sequência, né, Matheus? A gente entende que sem essa sequência você... a previsibilidade faz parte de você ter tudo. Lembra do processo, do procedimento, da disciplina? Isso tudo faz parte de uma ISO 9000. Não estou dizendo que você tem que ter, mas se você tiver processo, procedimento, praticamente você já tem uma ISO dentro da sua empresa. E aí você tem previsibilidade, você tem menos retrabalho, né? Menos improviso, menos gambiarra, né? Que é o termo chulo que as pessoas acabam utilizando, né? Sim. E aí a previsibilidade fica melhor quando você consegue ter isso dentro do seu negócio. Então, quando a gente fala de carregamento, esse carregamento ele é muito amplo, né? E aí a gente tem uma sequência. Mas eu ainda acho que antes dessa sequência tem pequenos ajustes que a gente deveria fazer, sabe, Matheus? Então, assim, na sua opinião, antes de carregar, o que a gente tem que fazer? A gente já fez o trabalho do cliente, a gente já estruturou a entrega, a gente já sabe o que vai entregar, já tem tudo pautado. Nós vamos apertar o botão e pesar o concreto. É isso ou tem alguma coisa entre tudo que nós arrumamos até a hora do apertar o botão? Com certeza não é só apertar o botão. E o que é? Que a gente Aquele famoso ensaio que muita concreteira pula porque acha que sempre vai dar o mesmo resultado. O ensaio de umidade. Que é um ensaio tão simples, né? Muito fácil de fazer, Demora rapidinho. muito tempo para fazer, né? Sei lá, em 5 minutos você tira um ensaio desse? É rapidinho. Muito rápido. E é de suma importância, né? Porque é aquela água que está entrando a mais ou a menos no seu traço que você não está sabendo. E também, se você for controlar estoque no final do mês, com certeza vai te dar uma a diferença na sobra, estoque. Dependendo do que você estiver fazendo. Então vamos lá. Se a gente trabalha com P6, P4, o que a gente pode fazer aí? Ô, Matheus, vamos lá. O que o Matheus está colocando aqui para você, pessoal, é que existem vários modelos de equipamentos de operação, né? P6 acho que é o ideal, acho que é o sonho da grande maioria, né? De ter uma central que tenha 6 caixas. Tão grande assim, né? E você possa trabalhar com bastante folga, né?
Mas isso depende muito do volume, né, que você tem dentro do seu negócio. Hoje, por exemplo, é muito comum, a grande parte das grandes concreteiras aí, eles têm até 3 pontos de carga dentro da mesma central. E aí eles não têm 3 P6, às vezes ele tem 2 P4 e uma Togô, né? Porque aí realmente ele tem 3 pontos de carga e ele tem uma diversificação muito grande de cliente para atender. E isso, cara, isso faz a gente ser muito ágil. Mas digamos que nós estamos conversando uma empresa, que é o intuito aqui desse podcast, e a gente vem com todas as etapas. Então a gente tem uma P4. Não, eu não tenho uma P4, eu comecei com uma Togô. Então a Togô vai ter uma diferença do que acho que a gente vai entrar agora. Mas vai ser clara essa diferença, ela é nítida. Porque o Togô, o balanceiro acaba sendo um operador de pá. Né? Então você tem um operador de pá qualificado, que é ele que ajuda na pesagem. Sim. E o balanceiro que está na linha de frente, ele está controlando. Mas ele pouco faz de operação, menos o cimento e o aditivo, que são pesados dentro ali da cabine. Mas a parte do material, eles chamam de semi-automatização. Tirando isso, P4, P6 são aí os mais usuais, né, que a gente encontra. Mas enfim, para a gente começar o dia, a gente tem uma atividade importante, que todas dentre as quais a gente já comentou no último episódio e a gente começou falando nesse, é com relação à umidade. A umidade dos seus agregados. E aí você vai perguntar para mim ou para o Matheus, mas todos os agregados, você tem que tirar a umidade brita também? Como é que é isso? E aí, como é que é isso, Matheus? A gente vai fazer o quê? A gente tem que tirar a umidade. Né? O fundamental das areias, né? Sim. Normalmente se usa mais de uma, é muito comum, né? Os mercados trabalham com mais de uma Mais de areia. uma porque ou ela vai vir muito grossa ou ela vai vir muito fina e você faz aquela combinação para poder faz um mix. Ficar um mix, né? E aí você tem que voltar lá no começo dos nossos podcasts que vai te mostrar lá a seleção dos agregados, como a melhor mistura, os parâmetros, que aí a gente definiu X% de uma areia com X% de outra areia, é uma combinação. É isso que o Matheus está colocando aqui para você. Sim. Mas, digamos assim, tem uma regra básica dentro de uma central de concreto, que é no começar do dia, a gente já tem material dentro das caixas. E aí, eu vou colocar a umidade da onde? Do que está no pátio ou eu vou entrar dentro da caixa de agregado e tirar a umidade? Como é que funciona isso? Qual que você sugere para o nosso ouvinte aqui? O que você pode sugerir? É sugestão, não é uma regra. Sugestão, né? Sugestão. Aquela umidade que você vai tirar a última vez do dia, ali de umas 5 horas, se você for tirar uma umidade tarde, no dia anterior. Você terminou o dia com uma umidade. Você terminou o dia com umidade. Você vai carregar aquela... Como é que eu posso falar? Bacia? Não, caixa. Caixa, desculpa. Você vai carregar a caixa. Tira a umidade do material e interpreta aquela umidade para o dia seguinte, porque ela vai estar na caixa, que a caixa vai estar protegida da chuva. Isso. A probabilidade de estar com a mesma umidade do dia anterior é muito grande. Ou próxima, né? Então, assim, evidentemente que você não vai subir na caixa, até porque não é uma atividade de segurança. E pode ser perigoso. Né? Exatamente. Então, assim, você adota, é uma sugestão. A umidade que você terminou o dia anterior, você adota para aquelas cargas que você tem condições de carregar no começo do seu dia. Então, a premissa de um concreteiro é nunca deixar as caixas vazias para o dia seguinte. E sabe por qual motivo? Você sabe qual motivo, Matheus? Que a gente não deva deixar as caixas vazias? Não, me conta sabe? Aí. Dentro da central de concreto pode acontecer de tudo, né? Sim. Então, como todo negócio, tem as suas dificuldades e as suas particularidades. Então é o seguinte, se você cometeu o engano, né, de esquecer de abastecer as caixas no dia anterior e no seu dia D, a sua pá carregadeira amanhecer com um pneu furado... Eita, dor de cabeça. Você não vai carregar nada enquanto não arrumar o seu pneu. Até arrumar a pá carregadeira, você vai ter que ficar parado, né? Parado. Então, o bom é você carregar antes no dia anterior, para você ter aquelas 4 cargas ali iniciais. Pelo menos 3 a 4 cargas, você consegue carregar, começa o atendimento, e é o tempo que você vai ter mais ou menos para poder corrigir um pneu furado. Isso que eu estou falando... Alguma eventualidade.
E aí está dentro da previsibilidade. Sim. Então a gente tem sempre um borracheiro perto. Então são coisas que a operação tem domínio. Né? Eles têm todo esse domínio. Então dá tempo de, sei lá, em 40 minutos você trocar um pneu e são os 40 minutos que você já começou a sua produção. Né? Isso quando você não tem uma pá reserva, que não são todos os casos, e quando você não tem um togô, porque se amanhecer furado, o togô não tem o que fazer. O togô é quem usa a balança, basicamente a pá carregadeira. Sim. Então, para o togô, isso não tem muita validade. Então, esses são os cuidados aí que sempre você deve saber bem o que a gente está falando aqui. A gente não está inventando a roda, é o que acontece. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, você tem tempo aí poder agir. Sim. Né? A gente falou, então, agora da automatizada. Mas, e se a gente for pensar na togô, qual é o horário de tirar a umidade para você carregar a togô? No momento que a gente for fazer o carregamento. Então a gente vai tirar na hora que vai carregar. Né? E aí lembrando que a gente já falou isso lá atrás sobre estoque, se você tem uma operação que você tem condições de ter uma baia de descanso e uma baia de produção, você consegue fazer o giro daquela umidade não variar muito durante o seu dia. Então isso tudo é relativo. Esse seria o mundo ideal. Mas nem sempre o mundo ideal a gente consegue colocar na prática. Primeiro que baias precisam ser grandes e às vezes você tem pouco espaço dentro de uma central. Mas se você tiver uma inteligência na hora de fazer, de construir essas baias, você tem como fazer uma logística. Então assim, a baia de descanso do dia anterior é a que você vai trabalhar hoje. Então aquela umidade de ontem que chegou, ela já está mais baixa hoje. Quanto menor a umidade, melhor vai ser o seu controle de água dos traços, né? Que já foram dimensionados. Então, e aí aquilo que vai chegando de areia durante o seu dia é a baia que vai ser o descanso para trabalhar no dia seguinte. Né? Então, esses são conceitos básicos que nem sempre são enxergados pelas concreteiras. Sim. E são simples, não é difícil. De novo, é processo, é procedimento e rotina. Então, né, você precisa ter essa rotina. Né? E aí o seu time vai entrar numa rotina que não vai te dar problemas nesse tipo de situação. Difícil é você colocar a rotina onde não existe nada. Demora mais. Mas aí se você já está colocando desde o começo, de novo, previsibilidade, menores imprevistos e retrabalhos serão evitados. Essas 3 palavras têm que ficar na sua cabeça, engenheiro. O seu negócio com previsibilidade, com menos improvisos e retrabalhos, vai gerar remuneração melhor para você no fim do mês. Com certeza. Essa é a conta. Nós aqui não estamos inventando nada. É a realidade. Aí eu acho que a última coisa que a gente pode falar sobre a umidade, da importância, é que não tira a umidade só uma vez no dia. Quantas deveríamos tirar então, Matheus? Fala para os nossos amigos aqui. Entre 3 e 2, né? Depende do horário que você vai, até que hora você vai carregar. Aí seria o quê? Na sequência, assim, uma ideia. Ideia é só sugestão. Dentro do seu negócio, você tem que entender qual é o melhor caminho. Aqui a gente está dando sugestões para que você pense. Qual seria? A primeira, por exemplo. A primeira antes de carregar. Isso se tiver uma P4 uma P6, zera ela para depois você entrar com a umidade. E usa aquela umidade do dia anterior para P4 P6. Aí você botou para rodar. E aí que a segunda seria aí que hora? A gente vai pro meio do dia ali, meio né? do dia, perfeito. Começamos a operação 7 horas. Ali, joga para meio-dia. Meio-dia, entre meio-dia e 1h, vai lá e faz uma aferição. Lembra que se você tem uma baia que descansou no dia anterior, ela não deve mudar muito a umidade. Ela deve mudar, mas não tanto. Se você conseguiu ter esse caminho, fica fácil. Mas se você não tem, aí esse meio do dia pode ser que seja antecipado, porque você está trabalhando com o material que está chegando, e aí as umidades podem ser diferentes. Então você tem que talvez fazer às 11, antes do meio do dia. E aí avaliar entre a primeira e essa, se tem muita diferença. Se não tem, ok, então o material que está chegando não está muito diferente do que você começou o dia. Isso também ajuda a gente a ser mais assertivo. Mas naquela areia natural, é aquela areia que ela pega mais água, certo? Ela tem uma curva de inchamento, que a gente chama. Uma curva de inchamento. Ela vai até um ponto, ela vai absorver, né? O grão, ele tem capacidade de absorver uma água. A gente já falou disso em um episódio para trás.
E essa capacidade de inchamento, a gente consegue medir. Depois é saturação. Uhum. E aí é excesso. Excesso é onde pode dar os problemas no traço. Aí você vai falar assim, mas Matheus, 1% não tem diferença. Claro que tem diferença. Imagine o tanto de areia que você coloca no traço de 1 metro cúbico. Vamos lá, seus 500, 600 quilos? Posso falar assim? Eu acho que sim, aproximadamente. Entre duas areias, vai, entre 450 e 500 quilos, dependendo do tipo de traço. Então, se Fala pra gente se a gente está falando o número certo aí. Coloca nos comentários. É isso mesmo? Não, vocês estão exagerando. Vai depender dos agregados. Mas normalmente entre 450 e 500 quilos você vai usar de material fino no traço. Então, esse 1% é muita água a mais que você está colocando no seu traço. E essa água pode acabar com a sua relação água-cimento e você vai chegar no X da questão, que é o controle dos desvios na sua concreteira, que aí é um outro tópico para o próximo vídeo aí nosso. Daqui a uns 2 vídeos a gente pode falar sobre isso, mas às vezes a gente pensa muito na parte da engenharia ali, na parte de um traço bem otimizado, mas a gente esquece da parte do desvio padrão. Que o desvio padrão, quanto menor, quanto mais a gente for fazendo esse procedimento de tirar a umidade, a gente vai conseguindo diminuir. Né? A gente pode usar a estatística a favor disso, né? Seria uma curva de Gauss. Quanto mais achatada, quanto mais próxima, é que a gente tem um melhor controle. Quanto mais distante, é porque o nosso processo está muito mais trabalhoso. Então a gente usa a estatística a nosso favor. Tá? Então, assim, não só isso, 1% faz também diferença quando a gente fala em um dia. E aí eu trabalho 30 dias dessa forma, usando 1%, ou para mais ou para menos, sem... isso é bobagem, eu acho que não faz sentido isso. Faz. E vou te explicar por quê. Ele já explicou uma parte que é a parte de engenharia, mas tem a parte de estoque e controle, que além da parte estatística, a gente vai ter um descontrole de estoque. Lembra quanto que você paga na tonelada da areia ou da brita? São insumos extremamente importantes para você. 1%, você está admitindo uma falha de 1%, ou para mais ou para menos, que se somada durante um mês e durante 12 meses, você pode ter um rombo gigantesco no seu custo de MCC. E aí quando você abrir os olhos, já é tarde. Então assim, aquilo que estava na sua mão, você se perdeu por causa de 1%. 1% é o que a gente está aqui colocando como mínimo. Existem lugares que trabalham com 2%, 3%, que a gente já esteve em lugares onde a umidade tinha diferença de 2% a 3%. E no fim do mês dá a diferença de estoque. Por quê? Porque você compra material por peso. E nem todo mundo tem balança dentro da sua central. Então o que você faz? A gente já falou disso lá atrás. Você tem que ter as medições da carreta para você calcular volume e através daqueles ensaios que foram feitos, lembra da classificação dos parâmetros, pela densidade você achar o peso. E aí é nesse número aí que a gente pode errar. Lembra que a gente falou que existe a densidade seca e a densidade úmida? Sim. A densidade seca é para a gente fazer os estudos. Sim. E as densidades úmidas é a que vai acontecer no seu dia. Sim. Você não recebe material seco para fazer concreto. E é por isso que tem que ter a correção da umidade. E tem as duas umidades também, de umidade específica e a umidade... umidade não, densidade. Densidade específica e a densidade aparente. Uma é para cálculo volumétrico e a outra é para baixa de estoque. Então, se você está errando na umidade, pode acreditar que o problema é maior do que você imagina. Além da engenharia ficar com números que não sejam ideais na sua análise estatística, você está provocando um problema de estoque dentro da sua empresa. Sim. E se você não faz controle de estoque, fique atento, porque no final do mês ele pode tirar o seu resultado. Porque o material não é barato. Então a gente precisa ter controle. Pode dar uma diferença de muitas carretas. Muitas carretas no final do mês. Imagina multiplicando por 12. Eu tive 10 carretas de perda num mês. Multiplica por 12. Dão 120 carretas. Cada uma com 45 toneladas. Faz as contas quanto você pode ter perdido no final do ano.
Cada real, cada multiplica um real pelo peso pelo valor que você paga por tonelada e você vê o tamanho do dinheiro que você perdeu em 12 meses. Percebe que são detalhes que fazem a diferença de uma concreteira ser mais competitiva ou ter melhores resultados? É no 1%. Porque quem está trabalhando com 3%, 4% é porque está com a sua coisa muito descontrolada. Então, primeiro tem que ter a disciplina aí de organizar. Então, assim, olha só a importância da umidade. Estamos aqui falando há 10 minutos sobre umidade. Como é importante esse tema. E ele, na maioria das vezes, está na sua mão encarregado. Está na sua mão líder de central. E aí você pode perguntar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Você é o líder de central, você é o responsável. Você tem que ter respaldo da engenharia, mas você é o responsável. Uma umidade se demora no máximo 5 minutos para fazer. Ou no Chapman, ou no Speed, ou na frigideira. Tem várias formas de fazer. Sim. Né? E todas são eficientes. Né? Então, assim, não tem desculpa para não tirar a umidade. Ela faz parte do seu dia a dia. É uma rotina que você não pode deixar de fazer. Por quê? O descontrole vai gerar um prejuízo gigantesco no seu negócio. Beleza? Então, perceba que são pequenos detalhes que fazem a diferença do seu negócio ser rentável. Com certeza. Então, ó, a gente falou de umidade, falamos de P4, P6, falamos de Togô, falamos um pouco sobre desvio de estoque também agora. Então, vamos agora entrar no carregamento. É isso aí. Então, nós já corrigimos tudo, né? Já corrigimos tudo. Agora a gente já pode carregar. Coloca nos comentários aí. Não, vocês esqueceram de uma parte importante. Coloca que a gente, no próximo episódio, a gente vai colocar aí se faltou alguma coisa. Lembra que essa não é a nossa especialidade. Né? Então, a gente está aqui mostrando muito mais da nossa experiência do que da nossa conhecimento específico do negócio. Né? Mas a gente tem noções bem abrangentes. Aí nós vamos para o carregamento. Tá, então no carregamento, vamos lá. Como é que você carrega um caminhão de concreto e uma betoneira? Tem fases, né? Tem sequência. Mas que a gente tem que... nunca mexi com isso, cara. Me explica para mim que é forma de carregar. Tem forma? Não é só colocar areia, pedra, areia, brita, cimento, aditivo, misturar e entregar? Não, com certeza não. Então vamos lá. Pelo que a gente faz, né, de rotina, não é o 100% certo, mas... novo, lembrar do conceito desse podcast. Não somos donos da verdade. Aqui nós estamos apenas trazendo as nossas experiências e que vem dando certo. Lembra que o que dá certo para mim pode ser que não dê para você. Sim. Mas se você não sabe nem como fazer dar certo, aqui é um caminho para você começar. Aqui a gente vai dar um start. Pelo menos um start você vai ter. Aqui você pode ter aí uma ideia e aí dessa ideia você melhorar, que é o nosso objetivo, né? Sim. Então vamos lá, eu vou dar uma dica, vamos lá. 30% de água no começo. Depois a gente vem com mais uns 40% de água junto já dos agregados. Uns 40% de agregado também. Agregados entre miúdo e graúdo, brita e areia. Brita, areia, todos juntos. Tá. Aí estamos falando de 70. A gente já chegou a 70% de água, certo? Aí, certo. E 40% de agregado. Perfeito. Então a gente aí depois Quando terminou esses 40% de agregado, a gente vem mais com o restante do cimento todo. Aí 100% do cimento. O cimento tem que descarregar quando já descarregou 40% do seu agregado e continua e 70% com o agregado. de água. Então tem uma sequência, a água, o agregado, o cimento. E aí o agregado não acaba, porque é longo. Junto com o cimento. Com cimento. Continua aqui o agregado vindo, vai caindo 100% do cimento. E aí, por último, quando você terminou 100% do cimento... Ainda falta mais um pouco de agregado. Ainda falta um pouquinho de agregado e água, né? 40% mais ou menos. 50%. Nos meus cálculos faltariam uns 10, né? Mas aí vai... Varia um pouco, de velocidade, de equipamento. E aí sobra uma parte da água... Que aí você fazer uma lavagem ali nas facas. Para melhorar a mistura. Para os pós não ficarem voando, né? Você poder colocar tudo dentro da betoneira. Então depois que você fez todas as misturas lá dentro, você vem por último com o aditivo. Aditivo. Para você poder utilizar. Mas aditivo você põe no final?
Eu coloco no final. Você não põe no começo? Não coloco no começo. Mas você já viu alguém colocar no começo? Já? Tem alguma diferença entre colocar aditivo no começo e colocar no final? Se você quiser utilizar a maior eficiência do aditivo, é melhor colocar no final. Por quê? O aditivo age na água ou age no cimento? O aditivo age com cimento. Então, se você tem... Utilizando... A gente até ri, né? Um pouquinho assim, mas... Mas só para descontrair. Só para descontrair, porque todo mundo... Ninguém nasce sabendo de tudo. Então, vamos lá. O aditivo, ele age no cimento. Mas o objetivo do aditivo não é hidratar o cimento. Quem hidrata o cimento é a água, certo? É água. Então, depois que a água fez a sua função, você vem com o aditivo para ter a maior eficiência do aditivo. Aí você consegue melhorar a capacidade do aditivo funcionar no teu concreto. Exatamente. A água vem para hidratar o cimento e ajudar ele na mistura. O aditivo vem para melhorar a performance dele, aí ele aumenta a sua fluidez. Sim. Qual é a função do aditivo? Ele é controlador de pega, que ele vai te ajudar ou a acelerar ou a retardar, depende do cimento. Um redutor de água. E ele é um redutor de água. E ele vai te dar plasticidade. E aqui a gente está falando do aditivo mais utilizado, não polifuncional, porque tem outros tipos de aditivos assim, nós estamos também. falando do básico aqui, uma condição de polifuncionais normais. Aí que também é um tópico legal da gente trazer que depois, a gente vai né? chegar no momento e vamos falar bastante sobre esse tópico. Mas então assim, e por que no começo não é legal? Se eu puser água e aditivo, não é a mesma coisa que colocar o aditivo no final? Não, com certeza não. Eu acho que eu sei por quê. E aí, me diga o porquê aí. Porque o sentido de carregamento de uma betoneira, ele tem um sistema de facas. E a faca, ela tem um sistema helicoidal. Então, quando a gente está no sentido de carregamento, ele está no sentido horário. Certo. Então, essas facas, se eu colocar água e aditivo aqui no começo, ele vai demorar muito para chegar aqui no final. Porque lembra que ele está no sentido de carregamento. Ele tem que sair lá de baixo do fundo da betoneira para lubrificar a final do meu carregamento. Se eu só tenho água e areia e pedra, qual é a função do aditivo? Zero. Com certeza. Nem tem função nenhuma. Por que no final? Porque no final você já teve essa mistura da água com os agregados e com o cimento. O aditivo vem no final. E aí no final, sentido de carregamento, a sua mistura fica muito mais eficiente. O aditivo que você está colocando por último, ele está passando por toda a massa do concreto. Já pré-mesclada, né? Exatamente. Já vem misturando. Lembrando que o seu caminhão é um misturador. Exatamente. Né? E aí sobra 10% e aí sobra um pouquinho da água para você poder fazer aquela limpada. Porque normalmente fica um pouco de resíduo de aditivo, para não ter problema, ele vem dar aquela lavada e tal. A última coisa que eu acho que vale lembrar, que pode ser que não tenha ficado claro, a gente está falando em porcentagem de água, mas você tem o corte de água, tá? Então, mas isso que a gente está falando está aparecendo na tela. Fica claro e está evidente aí. A gente pede o editor aí para colocar aqui em algum lugar. Ele vai colocar na tela aí, vocês vão estar enxergando que a gente está falando de uma forma bem mais simples. A gente está explicando em detalhes. Mas a fotografia que vai aparecer para vocês, dá um print na tela e tenta adotar esse caminho no seu negócio. E adaptar, né? E adaptar, isso, uma adaptação. E se você achar que o que a gente está falando não foi útil, faz um teste. Põe aditivo no começo, mede os tempos, põe aditivo no final e mede o tempo da sua carga. E mede também como que ele vai estar homogeneizado no final da carga. Então é importante você não acreditar em tudo que a gente fala. Testar. Testa. Vai lá e faz o teste. Faz uma verificação double check, né? Chama um double check. Se o que a gente está colocando aqui como sugestão faz sentido para você, né? Então, a gente corrigiu todos esses caminhos, aí a gente foi para o carregamento. Então, uma outra sugestão que a gente pode dar sobre o carregamento é a sequência que você vai colocar. A gente está falando de P4, P6, P5, que tenham caixas. Togô também é o mesmo caminho, né? Você também vai pelo mesmo caminho. Lembra que na hora que você pesa os agregados, o que vai primeiro carregar na esteira são as britas, por causa do peso e do volume que você usa bastante. Então, a que solta primeiro a brita? O que normalmente vai para o caminhão é a brita, não pode ser areia. Por quê? Porque senão você também empaçoca, né? O termo empaçocar é porque ele fica muito seco, porque aí vai entrar água e areia. E aí essa água vai ficar o quê? Vai entrar dentro da areia e vai ter a curva de inchamento. E aí você vai perder a eficiência da água.
Então, primeiro entra as britas, que aí você já vai melhorando o desempenho das britas. E numa sequência vai entrando os agregados finos. Então ele vai fazendo uma mistura homogênea de uma forma eficiente. Que aula, viu? Que aí entra o cimento na posição ideal, que nem apareceu na imagem anterior aqui na tela, e aí você vai perceber como o seu concreto vai sair melhor. E aí você vai ganhar na operação. Tempo de carregamento vai ser menor, tempo de homogeneização vai ser menor, e tempo da sua betoneira dentro do seu pátio vai ser menor. Ou seja, a questão da produtividade da sua central vai exageradamente ficar melhor. Sim. Certeza absoluta. O que você gastava 20 minutos, você vai gastar 10. E o que você gastava 30, você vai gastar 15. Ou seja, você carrega um caminhão mais rápido, ele sai do ponto de carga praticamente homogeneizado, porque lembra que a gente corrigiu as umidades, e ainda tem uma água de corte que a gente não falou. Porque a gente sempre tem uma margem de segurança, lembra dos desenhos, dos traços que a gente falou em episódios anteriores? Tem uma margem de segurança dos traços. E ele está onde? Está na água. Essa é uma margem de segurança. Então, essa água de segurança é aquela que o caminhão vai perder por evaporação, que é o transporte. Entre a central e a obra existe uma perda por evaporação. Esse termo está dentro da norma. E esse termo, perda por evaporação, é uma reação química. Que aí, quando a água entra em contato com o cimento, ele começa a reagir e ele libera calor. Esse calor vai demandando água. E dependendo do tamanho da distância de transporte, pode ter uma perda maior ou menor. Aí o aditivo entra, e aí a gente sai daquele tradicional e desenvolve aditivos que tenham mais desempenho, que ajuda a não perder essa evaporação, que é você ter um controle melhor. E tem sempre uma sobra de água. Mas qual é a sobra de água ideal? Vai depender muito daquilo que você está fazendo. Como a gente está em certeza que você está cumprindo todos esses requisitos que a gente está te passando, ela deve girar entre 10 a 15 litros por metro cúbico. Então, se a gente tem um caminhão de 10 metros, nós vamos cortar de 100 a 150 litros por um caminhão de betoneira. E essa água é suficiente para que você já saia com o seu slump próximo daquilo que você almeja. Seu slump é S10, vai sair em torno de 14, 15, e pelo transporte, se faltar pela evaporação, você corrige e ainda vai ter sobra, ou seja, você não vai mudar e alterar sua relação água-cimento do traço. Então você vai manter as características que você estudou dentro do seu laboratório, colocou em prática, adotou na sua curva com os desvios adequados e botou para entregar para o cliente. Você está entregando aquilo que você estudou. Então, como você tem cumprido religiosamente todas as etapas do que a gente tem falado aqui, seguramente que você vai ter um bom resultado. Mas não acaba aí, né, Matheus? Mas a única coisa que eu acho que vale pra gente poder fechar esse tópico que a gente está falando um pouco sobre o carregamento é a comunicação entre os motoristas que estão lá olhando o concreto e o balanceiro. Porque aí o balanceiro vai saber realmente a quantidade de água que ele tem que cortar. Então, no começo do dia, você conversa com o motorista, tem que ter a conversa com o balanceiro para você poder saber a quantidade necessária de corte de água e você poder sair com a carga mais pronta no final do dia, no momento de... Você me fez lembrar de uma situação aqui, e acho que faz sentido a gente falar, não terminar sem falar disso. Um caminhão betoneira não deve entrar com água no balão para o seu carregamento, porque ele vai descontrolar toda essa água que a gente está falando que é tão importante controlar. Então, se você tem água dentro do seu balão, você tem que lançar ela fora para fazer o seu carregamento. Se você usou algum produto no dia anterior para manter limpa a sua betoneira, e existem caminhos para isso, por causa de problemas ambientais, ele tem que ser descontado na hora de fazer esse ajuste da água. Então, se você tem 200 litros de água dentro da sua betoneira, e na hora do seu carregamento, o corte não pode ser de 10 a 15. E aí começa a vir os porquês não ser 10 e 15 e às vezes ser 20 ou 25. Por quê? Porque parte da água já está na betoneira e eu tenho que somar ela no meu cômputo final. Então eu tenho que cortar mais água, mas ele está baseado porque naquela primeira carga existe um volume de água ali que vai ser adotado como
Água do traço. Sim. Né? Aí eu já fiz 2, 3 viagens. Eu tenho que voltar com o caminhão limpo, né? Você tem que voltar com o caminhão limpo. Mas se você voltar com água, você tem que jogar lá fora. Se você não jogar lá fora, é o que o Matheus acabou de comentar. O seu contato motorista com o balanceiro é fundamental. Se você não disser para ele que tem água no seu balão, nós vamos fazer bobagem. Ou seja, e aí tudo que a gente fez, a gente está jogando no lixo. Ou seja, cada um precisa ter responsabilidade. Todo mundo tem a sua responsabilidade. Você, motorista, é responsável. A hora que botou o material dentro da sua betoneira e você saiu da central de concreto, a responsabilidade é sua. E se tem algo que você tem dúvida, não faça. Eu tenho uma coisa comigo aqui, e é o que eu sempre comento com o Matheus e com os outros colaboradores. Na dúvida, não faça. Na dúvida, pergunte. Porque se a gente fizer com dúvida, na maioria das vezes vai dar errado. Então, divide a sua responsabilidade, motorista. Carregado, balanceiro. Responsabilidade dividida, a possibilidade de erro cai infinitamente. Então, cuidado. É muito importante isso que o Matheus falou. Essa comunicação motorista, balança, é fundamental para você ganhar produtividade. Eu ia fazer a pergunta da dica, mas eu acho que a dica foi essa. A dica do episódio foi essa. É você ter a responsabilidade de todas as pessoas, todos os seus colaboradores, e manter a clareza e a transparência na comunicação para todo mundo estar entregando da forma correta e o seu concreto, o seu produto final tá exatamente como você quer e seus do jeito que o cliente também quer. Exatamente. Respeitando aquilo que foi feito no contrato, né? Do que nós vamos entregar. Então, lá na hora da venda, né? Ou na hora da reunião. Eu vou somar mais uma dica aí. Vai? Você falou uma dica que eu concordo, 100%. Mais uma dica. Não despreze a umidade dos agregados. A dica desse podcast. Número 1. Não despreze a umidade dos agregados. Ela vai fazer diferença no seu dia a dia e no final do seu mês e no final do seu ano com relação aos, não só a qualidade, mas a estoque, que é o que você tem de mais custoso dentro do seu negócio, a parte de MCC. E essa comunicação entre motoristas e balanceiros, né? Com questão do que está saindo depois do carregamento, das quantitativas de água, e aí você pode perguntar para a gente, cara, mas como é que eu faço com entulho? Tem soluções para isso. Não é o momento aqui, nós não vamos abordar isso agora, mas nós vamos ter um podcast só falando de aditivos e lá nós vamos te mostrar os caminhos que não é nada de desconhecido. A maioria das empresas hoje trabalham assim, inclusive isso está em norma. A norma tem a previsão dos cuidados que você tem que ter com os seus rejeitos. Por quê? Porque o ambiental é muito sério e a gente tem que tomar cuidado com ele. Nós não podemos abrir mão de cuidados do meio ambiente. Né? Lembra que o futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos, depende das ações que nós estamos fazendo hoje, todas com consciência. Né? Então é importante que a gente tenha esses cuidados. Exatamente. Né? Eu acho que esse podcast aqui foi muito legal. Aliás, eu falo isso em todos, né? Mas esse foi muito bom, foi muito bom. A gente assim é bem humilde. Então é isso, pessoal. Aí, pessoal. Realmente é humildade, sim. É uma forma da gente se expressar, que realmente é um bate-papo que flui, né, Matheus? Sim. É uma coisa que vai... Às vezes a gente escreve alguma coisa no roteiro, mas vai surgindo... Aqui, tem papel, anotação, caneta, porque às vezes coisas que a gente está falando não está aqui, mas é que vem na hora e a gente lembra do momento. E a gente percebe a importância que é falar sobre isso, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, é o beabá, todo mundo pode saber, mas é bom sempre reforçar para deixar claro, né? É porque o óbvio é óbvio, né? E aí o óbvio a gente não dá atenção. Já parou para pensar nisso? O óbvio é o que a gente menos dá importância. E aí a gente acha que tudo que é óbvio é pegadinha. Não é. O óbvio é aquele que você tem que dar importância, porque é o que vai fazer você realmente obter melhores resultados. Sim. É o óbvio. Se isso é óbvio, faça. Né? Não é pegadinha, tem que fazer. Né? Enfim, engenheiro,
muito obrigado. Queria agradecer a audiência aí, que a gente, né, começou recente, a gente tem tido alguns feedbacks muito bacanas. Estamos aqui aprendendo também com vocês. E a gente recebeu uma ligação, eu recebi, Matheus também recebeu de conhecidos e por mensagem também dentro da página, que alguns episódios fizeram muita diferença, não só para os negócios de concreto, não só para os negócios de consultoria, mas em negócios gerais, né? Então a gente aqui acredita que estamos levando uma mensagem legal para vocês. Então é importante que você compartilhe, é importante que você se inscreva no canal, Curta. né? Curta. É importante que você acione o sininho. Porque... Faça um comentário também se você tiver algo para a gente melhorar ou trazer de conhecimento para a conversa. Né? Exatamente. Então é muito importante a sua participação, queridos. Mais uma vez, obrigado. Engenheiro, nos vemos na próxima. Valeu, Matheus. Valeu, Vinícius. Valeu.